Continuando a nossa aula, os missionários e as diferentes culturas. Texto 1 da página 136. Quando nós estamos falando aqui de missões, falamos de missões transculturais, estamos falando das leis e princípios não escritos que ditam o modo de viver de cada sociedade. Isso diz respeito à língua, costume, hábitos, religião, tradição, as principais características desse povo. O nosso livro, por exemplo, usa o exemplo da cultura hindu, onde as mulheres usam as saris, aquela vestimenta típica da Índia, né? Na cultura chinesa, o povo leva alimento à boca com palito. Algumas culturas têm coisa em comum, como, por exemplo, o nosso país e Portugal. Mas existem culturas que são bastante diferentes entre si. É o caso da cultura nossa latina, né, nossa cultura brasileira, com os povos asiáticos, como o povo da Indonésia, por exemplo, ou de outros povos da Ásia. E existem as subculturas, que mesmo dentro de um país, a cultura muda muito. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a cultura urbana e a cultura rural. É a subcultura que existe num país. Mas nós vamos falar de um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? A cultura transcultural, toda pessoa que é enviada para trabalhar onde o Senhor enviar, precisa primeiramente conhecer o máximo da cultura onde vai trabalhar. A sua pregação, além de envolver a mensagem do Evangelho, também é necessária a comunicação transcultural. O que é isso? Se eu for trabalhar, por exemplo, eu falo eu, né, porque tá mais cômodo para mim. Se eu for trabalhar num país como, deixa eu ver aqui, um país como Burkina Faso, por exemplo, um dos países mais pobres do planeta, na África, fica na África, no continente africano. Eu preciso, antes de ir para lá, conhecer língua, conhecer costume, os hábitos, né? A alimentação, as tradições. Eu preciso conhecer. Para não chegar lá nesse país, um país de uma cultura totalmente diferente daquilo que fui criado, que me desenvolvi, que desde a vida toda nesse país, chegando lá é totalmente oposto, é totalmente às avessas. É como se eu chegasse de um outro planeta, né? É como se eu tivesse aterrissado num outro planeta. É uma outra cultura, é uma outra comida, é um outro sistema, é uma outra língua. Enfim, é tudo novo. Mas se eu já estiver habituado, se eu já tiver feito já a lição de casa de uma cultura da região por onde eu vou trabalhar, o que acontece lá, quais são os problemas pertinentes à sociedade daquela cultura, fica mais fácil para que eu possa trabalhar na evangelização. E a verdade suprema do Evangelho, ela está acima de qualquer cultura. E ela não é uma cultura que vai solapar a cultura. É claro que aquilo que for de origem pecaminosa, como, por exemplo, culto às divindades, despachos, sacrifícios, autoflagelação, tudo aquilo que vai de encontro, né, com a Bíblia, aquilo que a Bíblia condena como prática idólatra, é claro que vai ser combatido, né, as práticas de feitiçaria, as práticas espíritas, as práticas animistas, as práticas da pagelança. Tudo isso é combatido com o Evangelho, porque essas práticas não têm sua origem em Deus. Mas, uma vez que estando atuando neste país, eu tenho por responsabilidade conhecer o modus vivendi das pessoas daquele lugar. Apesar de haver diferentes valores culturais,
naquele povo, eu não posso impetrar sobre eles os valores dos quais eu fui criado. Porque eles têm os seus próprios costumes, têm as suas próprias origens. O Paulo, nosso maior exemplo de missões, depois de Cristo, é claro, ele vai viajar por vários países de diferentes culturas, proclamando o Evangelho. No livro de Atos, por exemplo, nós vamos ver as suas viagens, 4 viagens nós vamos ver, que Paulo empreendeu durante toda a sua vida ministerial, andou mais de 20 mil quilômetros, evangelizou 4 continentes, usou diversos métodos de comunicação da verdade do Evangelho, mas sempre com a mesma objetividade: pregar Cristo crucificado, Cristo que ressuscitou, foi sepultado sim, mas ressuscitou ao 3º dia. E isto, né, era na linguagem simples, uma linguagem costumeira, não era nenhuma linguagem rebuscada, cheia de preciosismo ou cheia de palavras de difícil entendimento. Não. Paulo comunicava de forma simples para a evangelização dos povos. Então nós concluímos que, embora os métodos de comunicação mudem de cultura para cultura, a mensagem do Evangelho ela é imutável. O pecador só pode ser salvo crendo em Jesus Cristo. Mateus, melhor dizendo, Marcos, capítulo 16, a partir do verso 16, nós vamos ver o Senhor dizendo: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Texto 2, a chamada e a confirmação do missionário. Vemos, né, lá em Atos 13, a igreja de Antioquia enviando Saulo, na oportunidade, e Barnabé como missionários para a evangelização dos povos. É difícil deixar a sua cultura, deixar o seu país, deixar a sua família, de seus entes queridos, para ir ministrar a uma outra civilização, a uma outra cultura, a um outro povo. Mas Paulo foi bem sucedido, porque Paulo estava vivendo e viveu a sua vida toda, depois da sua conversão, sob a égide do Espírito Santo de Deus. Então Paulo tinha uma forte convicção da sua chamada. Paulo era convicto que Deus o tinha escolhido para esse trabalho missionário. E a sua chamada foi decisiva. A sua chamada foi marcante. E Paulo vai testificar desta chamada, relatando a sua conversão para os judeus. Ele era antes um perseguidor, julgava fazer um trabalho para Deus, mas estava errado. É um pretexto para evangelizarmos outros povos, né, outras pessoas que não professam a mesma fé em Cristo que nós temos. Porque Paulo julgava estar prestando um serviço para Deus. Assim como muitas pessoas, como muitos dos nossos patrícios, dos nossos contemporâneos, julgam estar servindo a Deus. Mas estão totalmente equivocados e longe da cruz, longe do Evangelho. Viver numa cultura estranha à nossa não é fácil. É preciso evitar e até mesmo renunciar muitas coisas. Se adaptar a um povo cujas prioridades da vida diária é muito diferente da nossa própria cultura, vai trazer frustração ao missionário, vai trazer conflitos internos, porque cria-se, né, a expectativa: será que vai dar certo, será que não vai, posso voltar ao meu país? É o choque cultural. Isso é chamado de choque cultural. Esse choque de cultura bota medo e faz muito missionário, até calejado, tremer as pernas. O que queremos deixar bem claro aqui é que quem vai para um país estranho sem a plena convicção de sua chamada, ele em breve vai arrumar as suas malas e vai voltar para trás frustrado, porque ele não conseguiu ter êxito na sua chamada, porque não estava convicto. Nós temos então que ter a convicção da chamada e principalmente a confirmação da chamada. Deus precisa confirmar a chamada. A chamada de Paulo foi confirmada pelo próprio Deus.
Depois do episódio do caminho de Damasco, nós vamos ver o próprio Deus enviando Ananias lá à casa de Simão para que ele orasse por Paulo e o curasse, né? E enquanto Paulo estava ali na casa de Simão, ele passa o período todo orando. Por 3 dias ele ficou ali hospedado, mas a maioria do tempo ele estava orando e já jejuando, porque ele já fazia 3 dias que não comia e nem bebia nada. O texto sagrado nos afirma isso. E quando ele recebe a visita do Ananias, Ananias já tinha sido instruído por Deus o que ele deveria fazer. Paulo tem ali então a sua vida transformada, marcada, e o próprio Deus diz a Ananias, ele para mim é um vaso escolhido, confirmando a chamada de Paulo para esta obra. E eu vou mostrar para ele como é duro recalcitrar contra os aguilhões. O que isso quer dizer? Vou mostrar para ele como é duro dar murro em ponta de faca. É isso que Jesus está querendo dizer quando chamou ali, confirmou a chamada de Paulo. Da mesma sorte, quando nós recebemos a chamada, precisamos ter convicção dessa chamada e receber a confirmação. É importante esse último passo, confirmar o negócio. Uma vez confirmada a chamada, pode ir sem medo, pode ir que não tem problema. O céu pode cair sobre a cabeça, o chão abrir debaixo dos pés, mas você está nas mãos do Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. E é ele que é o responsável pela vida do missionário, pela vida daquele que está atuando no campo de missões ou atuando na obra do evangelismo. É ele quem cuida, é Deus, o nosso Senhor. Perceberam um barulho diferente? Além do movimento de carros na rua? Pois é essa chuva da tarde dominical propícia para alguém que quer descansar, né? Mas vamos continuar. Vamos ver aqui no texto de número 3 a importância do ministério provado e aprovado, como é o caso da chamada missionária do apóstolo Paulo e também do seu companheiro de viagem, o apóstolo Barnabé. Ele é chamado de apóstolo porque são missionários, nós já discutimos isso em sala. Um ministério provado. Paulo, entretanto, sabia da importância de um ministério provado antes de começar a sua carreira missionária, né? Nós vemos isso lá em Atos 11, os versos 25 e 26. O apóstolo passou um ano todo trabalhando lá em Antioquia, submisso à direção da igreja, contribuindo ali com o seu ministério na área do ensino. E foi nesse período de ministério provado que a igreja de Antioquia o ordenou e ele foi enviado como missionário ao campo para trabalhar. Quando ele escreve a sua epístola a Timóteo sobre os importantes cargos da igreja, Paulo vai o admoestar dizendo: não seja novo na fé, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Paulo está falando aqui de 1 Timóteo capítulo 3, onde estaria a ordenação para os presbíteros e diáconos, 2 servos da igreja que estão a serviço para a igreja. Só que o ensino bíblico aqui é bem contrário ao que muitas igrejas estão fazendo hoje, a saber, envia um jovem para o campo missionário para que lá ele aprenda a pregar, que ele se amadureça espiritualmente e depois volte para o seu país a fim de desenvolver na sua igreja local. É uma prática perigosa, muito perigosa. Uma pessoa jovem, neófito, que vai para um lugar dessa maneira, ele corre um grande risco de morrer e naufragar na fé. Porque se alguém não pode provar as suas necessárias qualificações ministeriais ante a sua igreja local, também não pode ser enviado como representante da mesma para lugar nenhum. O nosso texto do dia de apoio diz que é o caso do servo de quem o Senhor falou que fora fiel, tendo apenas 5 talentos. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, Mateus 25, verso 21. O obreiro que não é fiel, que não produz frutos durante o seu tempo de treinamento e preparação, por que uma igreja então investiria nele, no seu futuro, num campo missionário? Se ele não ganhar alma nem no seu país, como é que ele vai ganhar almas no país dos outros? Se ele não ganhar alma nem
na sua congregação, como é que ele vai ganhar almas num outro estado, num outro país? Se ele não é frutífero no seu próprio ministério, como é que ele vai ser frutífero num outro país? Então precisa ter a confirmação, a disposição para o sacrifício de forma evidente, porque muitos têm a obra missionária como um fascínio, como um status. Eu sou um missionário, eu fui missionário, quero trabalhar. E esquece que é uma realidade, é um fato difícil. O campo missionário, ele não tem misericórdia, porque lá no campo é o combate, é o bom combate da obra do Senhor. Iremos combater contra as obras espirituais da maldade. É ali que o Senhor ordena a bênção? Sim, é ali que os maiores milagres e experiências pessoais são evidentes. Mas também é onde nós teremos os nossos maiores combates mentais, espirituais e físicos. O sacrifício de ficar privado de amigos, de conhecidos, de parentes, por muito tempo é grande. Trabalhei com algumas instituições missionárias. Meu Deus, como era desgastante a gente ver os nossos irmãos que vinham a cada 2 anos ou até mais visitar a família aqui no Brasil. Era bem complicado, muito complicado. A saudade dos filhos, dos entes queridos, dos amigos. Alguns até enfrentavam sérios problemas de saúde em virtude de adaptações. Eu disse nas nossas salas de aula que um amigo lá na região da tríplice fronteira, Brasil, Peru, Bolívia, ali na província de Madre de Dios, trabalhando ali, quando chegou, o morcego vinha chupar o sangue no pé à noite, lembra? Difícil, né? Então, tem que ser realista quanto à obra missionária, quanto aos sacrifícios de um missionário, né? A chamada, sim, é maravilhosa, mas a confirmação também é necessária e a disposição para o sacrifício. Assim como Cristo trocou a glória eterna e veio sofrer como servo obediente a morte de cruz aqui nessa terra, aquele que vai para o campo missionário também precisa se sacrificar em favor do reino de Deus. Muito bem. Nós vamos ver aqui como texto 4, a fundação da igreja e o seu alvo. O objetivo do missionário quando vai para o campo é fundar igrejas, né? Abrir novas frentes de trabalho evangelístico. E se ele não conhecer de estrutura e funcionamento de uma igreja, fica difícil a sua atividade laboral no campo de missões. Precisa também conhecer de autogoverno, né? Quando vai se fundar uma igreja. O primeiro passo para se proclamar ali o evangelho é o princípio de governo, aquilo que nós chamamos também de Basileia, o princípio de reino de Deus, que já falamos sobre isso também nas nossas aulas. E esse processo deve ser gradativo e precedido de ação missionária, de alguém que é devidamente capacitado pelo Espírito Santo para a doutrinação e o ensino da palavra de Deus. A disposição do missionário também deve ser para preparar obreiros nacionais qualificados e colocá-los na obra. Eu posso citar aqui, por exemplo, o nosso campo de trabalho. O pastor Edivaldo, muito sábio, deixou um trabalho missionário estabelecido lá em José Cepaz, na Argentina. E o nosso missionário, irmão Emerson, irmã Kelly, que está lá na nossa secretaria, trabalharam ali por quase 14 anos, por próximos de 14 anos. Viveram ali esse período constituído, né, a família constituída já. Tiveram um filho lá, o Felipe, mas quando saíram de lá, deixaram um obreiro local, já capacitado, já imbuído da responsabilidade, da continuidade do trabalho missionário. E isso é para a glória de Deus. A autopropagação. Uma igreja deve se autopropagar.
O missionário que está fundando um trabalho em campo estrangeiro, dependendo da lei do país, ele pode levar os seus cooperadores para a praça pública e, embora possa pregar melhor, ele motiva os obreiros nacionais a pregar e depois vai dar as instruções necessárias. Então, alguns países é proibido essa questão de pregar em praça pública, porque demanda de pedido de licença, de autorização para fazer o evangelismo nas praças. Não é assim como é aqui no nosso país, onde nós temos uma liberdade religiosa considerável. Tem todo um processo. Então, o missionário ele tem que ter paciência, ele tem que dar exemplo, ele tem que ensinar como conduzir reunião de criança, como conduzir a ceia do Senhor, como ministrar batismo, como realizar a ceia do Senhor, como trabalhar com o evangelismo pessoal, como trabalhar com pessoas, né, da terceira idade, com criança, quais são os deveres e os encargos do ministério. Enfim, ele precisa ter um fardo de missões muito bem pré-estabelecido, muito bem preparado, porque lá no campo a exigência é muito grande. Então ele precisa ter o seu autossustento. E esse autossustento, é claro, a provisão vem de Deus. Mas o missionário deve compreender que para se identificar com essa igreja e esses crentes, ele deve ter o encargo, o cuidado dos encargos financeiros. E o nosso texto aqui cita, por exemplo, a nossa igreja, né, as Assembleias de Deus lá em Cuba, que ao contrário de muitas outras denominações cujo trabalho dependia do sustento dos estrangeiros, inclusive, né, na construção de templos, as Assembleias de Deus lá em Cuba tinha muitos templos simples que foram construídos com ofertas feitas com muito sacrifício pelos próprios crentes cubanos. Então, quando o comunismo ali assumiu o poder no país, muitas nações, denominações, muitas religiões, muitas igrejas que estavam ali, que eram dependentes do dinheiro estrangeiro, simplesmente acabaram. Ao contrário disso, as Assembleias de Deus hoje em Cuba é uma potência e continua a crescer, apesar de funcionar sob restrições e até perseguições. Então vejam que é todo um processo. Não é tão fácil como parece, não, embora tenha todo um glamour e o status da posição, existe toda uma complicação, né, a ser observada. Todo um processo a ser observado. Se há algo complexo, pedimos direção ao Espírito Santo e Ele nos dará. Essa é a nossa aula, então, de número 9, Missões Transculturais. Deus abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor.